Como muita gente sabe, eu fiz um curso técnico de edificações, como se fosse um pré-curso de engenharia civil. Eu aprendi muitas coisas sobre construção civil. E eu me lembro que na época, quando eu entrei nesse curso técnico, eu tive que fazer algumas aulas práticas. Nas aulas práticas a gente basicamente faz coisas de obra, né? Aprende a fazer instalações, encanamento, instalações elétricas. E na primeira aula a gente teve que fazer a construção de um muro, um pequeno muro, né? De tijolo e cimento. Tinha que fazer o cimento e fazer a construção desse murinho. Eu fiz o meu murinho, só que em alguns tijolos não ficaram muito certos. Especialmente um tijolo no meio do muro ficou bem tortinho assim, bem torto. E logicamente a minha nota foi mais baixa, eu tirei uma nota baixa por causa disso. E eu fiquei muito mal, né? Na época, minha primeira prova prática foi essa e eu não consegui atingir a pontuação. Porque esse laboratório onde a gente fazia as coisas práticas, ele ficava bem à mostra assim, no meio do prédio lá do curso. E todo dia eu passava em frente àquele prédio e via lá meu murinho construído com um tijolo torto, com umas outras partes que também estavam meio tortas. Isso me deixava bem mal, assim. Falava, pô... Ficava remoendo, falava, pô, lá, tá errado, tirei nota baixa por causa daquilo. Caraca, foi errado. E esse é o processo de culpa, né? Culpa é um pouco isso, é a gente passar pela mesma cena várias vezes, olhar para aquela mesma coisa várias vezes e pensar, pô, fiz errado. Caramba, por que eu não volto no tempo e faço certo? Que foi mais ou menos isso que eu sentia quando eu olhava para aquele muro torto e errado. Um belo dia um professor chegou, um outro professor, sem ser o professor que me deu a nota ruim, veio um outro professor e como já era zoação da galera, o meu muro torto, ele olhou aquele muro. Numa das aulas eu falei, ah, professor, esquece esse muro aí que esse daí não tem mais jeito. E aí o professor virou pra mim e falou assim, olha, até tem jeito, se você de repente quebrasse essa parte aqui, colocasse um outro tijolo, jogasse mais cimento ali. Aí eu falei assim, pô, mas será que não ia quebrar tudo? Ele, bom, no ruim, você quebra ele todo e monta ele de novo, refaz esse muro. Falei, mas agora eu já tirei a nota baixa, né? Não tem muito o que fazer. E aí ele disse pra mim, mas pelo menos você vai aprender a fazer o certo. Pra você ser uma boa técnica de edificações, você vai aprender a fazer o certo. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? Essa semana eu tava vendo algumas coisas sobre cancelamento, sobre o que aconteceu com a Carol Conká, e eu fiquei pensando que esse é um momento muito crucial da sociedade de desconstrução de conceitos e construção de novos conceitos. Mas a nossa sociedade, ela ainda segue um padrão da punição. Se você fez errado, você tem que ser punido. Então você não merece ter uma segunda chance. E por mais que a gente queira que esses novos conceitos apareçam, que essa desconstrução e construção de velhos e novos conceitos apareçam, a gente ainda segue uma lógica de vigiar e punir. Quem não faz certo merece ser punido, merece receber a exclusão, a suspensão, merece ser retirado da sociedade. E o cancelamento é um pouco isso. A gente através do linchamento, a gente exclui, a gente deixa a pessoa de lado, a gente não dá uma segunda chance. Mas olhando para esse exemplo que eu dei, acho que o que fez a diferença para mim não é nem o fato desse professor ter vindo falar comigo como professor, porque o outro também era professor e mesmo assim ele me deu uma nota baixa e não falou mais nada. Mas ele ter sido uma pessoa que quis me ensinar o certo. E eu estava aberta a ouvir esse novo certo dele. Através do diálogo, eu tive uma aprendizagem em cima daquele erro e eu consegui ressignificar aquele muro errado que eu tinha feito. Lógico que quando a pessoa não tá muito afim de ouvir, não tá muito afim de saber, é complicado a gente levar um aprendizado para ela. Mas quando existe alguém que, independente do erro, ele vem com um diálogo, com essa troca, eu acho que o aprendizado é mútuo. É aprendizado tanto para quem está vindo ensinar alguma coisa, quanto para quem está recebendo esse aprendizado. Às vezes, quando a gente vai para o julgamento de alguém, isso no fundo é porque a gente está com a falsa ideia de que quando eu chamo alguém de feio, eu sou bonita. Quando eu chamo alguém de burro, eu tô sendo mais inteligente. E quando eu tô chamando alguém de culpado, isso faz de mim uma pessoa melhor, uma pessoa mais inocente, uma pessoa sem mais intenções. Aí você pensa assim, Ingrid, mas tem pessoas que têm erros que são imperdoáveis. Erros que não dá pra gente
gente levar em conta. As pessoas fazem coisas que, independente das coisas que elas façam, que sejam ruins, imperdoáveis e terríveis, sempre tem alguém observando essas pessoas e se inspirando nelas, pensando, nossa, eu queria ser como essa pessoa que tá ali. Se eu simplesmente lincho essa pessoa, excluo essa pessoa, qual o aprendizado que eu tô passando para aquelas pessoas que estão ali observando a ela e querendo ser como ela? Eu acho que a reflexão, ela traz pra gente a mudança, a problematização daquilo, a forma diferente de pensar sobre aquilo. Será que quando eu lincho alguém, quando eu excluo, quando eu cancelo essa pessoa, está havendo mudança e educação e uma nova educação daquela pessoa? Muito provavelmente não. Quando você é culpado de alguma coisa, você tem dois caminhos para seguir. Ou você se revolta e de repente você vai fazer até pior depois, ou você fica nesse processo de culpa que eu falei do repetindo, repetindo e repetindo a mesma cena. Isso não traz aprendizado nenhum para você. Então, quando você resolve cancelar uma pessoa, qual é o seu papel social? O que você tem feito socialmente para que aquele tipo de coisa ou não aconteça mais, ou que se promova um aprendizado daquela pessoa, ou que seja feito algo diferente dali para diante? Porque só ir para a internet, fazer textão e não comprar mais nada daquela pessoa, não fazer mais nada por aquela pessoa, não está resolvendo o problema, não está educando, não está transformando, não está construindo um muro novo. A gente vive esse momento social de que a gente precisa desconstruir conceitos e construir novos conceitos. Mas eu tenho liberdade para construir um novo conceito? Ou será que a gente segue nessa coisa de que não há espaços para o erro? Nas escolas, quando um aluno errava, ou até quando ele tinha um comportamento ruim, ele não só era punido pela professora ou pela própria escola, como que os colegas da classe muitas vezes esperam que ele seja punido, porque ele fez errado e ele precisa de uma punição. E tudo bem, os erros eles trazem sim consequências, mas até que ponto a gente está trazendo essas consequências para reflexão e para mudança de atitude? Ou será que a gente só está no erro pelo erro, na punição pela punição? Quando a gente traz a ideia do cancelamento e do linchamento virtual, ou linchamento até físico, né? Que às vezes pode acontecer, as ameaças que acontecem, qual é o propósito disso? Eu quero ensinar a pessoa a fazer direito, mas até que ponto uma punição faz com que a pessoa, de fato, queira desconstruir o seu antigo muro de conceitos e construir um muro novo de conceitos. Teve uma outra dinâmica também que eu aprendi com uma professora, que ela pegou um papel branco, botou um pontinho vermelho no meio e falou: galera, o que vocês estão vendo aqui? A pessoa, um ponto vermelho. E ela disse: não, é um papel branco que tem um ponto vermelho. Ah, professora, mas o ponto vermelho se destaca no meio do papel branco. Sim, mas ele não é a única coisa que você tem nesse papel branco, você tem todo um espaço branco também. Então, se a gente pensar que esse ponto vermelho é um erro, é uma coisa ruim que aconteceu, será que esse ponto vermelho invalida toda a parte branca que tem ali? Ou seja, será que invalida todas as coisas também legais e certas que você fez ao longo da sua vida? Olhando para Carol Conká, de fato ela fez coisas muito ruins que não tem mais volta, ela já fez, já aconteceu. Mas até quando a gente precisa excluí-la, a gente precisa xingá-la, dizer que ela não tem perdão e invalidar todas as coisas boas que ela fez durante a carreira dela. Isso é só uma reflexão, não tô aqui entrando no pormenor e não tô aqui dizendo que ela foi certa, que ela foi errada, nada disso. Na verdade, ela teve atitudes bem ruins, não tô aqui para dizer que ela não fez, mas é só pra gente pensar até que ponto a gente gosta, até assim, tem um certo prazer em condenar alguém. Às vezes só reforça a nossa hipocrisia também, de afirmar que somos melhores do que aquele que está sendo punido. Isso de forma alguma é passar pano. Passar pano, passar pano. Passar pano é quando a gente finge que isso não está acontecendo, que não foi nada demais, tadinha, ela não sabia o que estava acontecendo. Ah, deixa pra lá, ela vai seguir. Isso é passar pano. Mas a gente está aqui promovendo e propondo uma reflexão em cima disso. Assim como outras pessoas, até você mesmo,
Muitas vezes esse sistema de culpa, de punição que a gente vive socialmente, e essa falta de espaço para se errar, promove na gente mesmo um autocancelamento. A gente mesmo fica se punindo e se cancelando e se achando pior e se achando inferior, quando na verdade é só um tijolo torto no seu muro de conceitos. E aí, de repente, se for preciso, derruba esse muro e constrói outro. Mas será que a gente tem espaço para isso? Que a gente se sente apto e com liberdade para isso? E será que nós damos espaço para o outro fazer isso? Lógico que se a pessoa não quer, se ela ainda bate no peito e fala: eu errei, eu sou assim, pronto, eu não vou mudar. Aí tudo bem, ela não quer abrir espaço para o diálogo, ela não quer abrir espaço para reflexão, para o entendimento mútuo, ela não quer. Então a gente precisa deixar ela. Agora, no momento em que a pessoa tem falas de arrependimento, tem ações de buscar consertar o que ela fez, poxa, a gente não pode dar mesmo uma segunda chance? A gente não pode mesmo tentar olhar para todo o espaço branco que tem em volta daquele ponto vermelho que a gente está ali destacando? Até quando a gente vai precisar de punição para que seja aprendido alguma coisa? A gente exige e cobra tanto essa desconstrução das pessoas, mas quanto sociedade, o que a gente está promovendo de educação com aqueles que nos cercam? Às vezes uma pessoa fala uma coisa errada, algum conceito errado, a gente já quer para ir para cima. Nossa, não entende nada. Eu sei que as pautas sociais são importantes serem levantadas e serem faladas, não é isso que a gente está falando aqui. Eu sei que as pautas das minorias precisam ser trabalhadas e precisam ser faladas, mas até que ponto a gente está usando disso, falando em nome de uma causa linda, uma causa nobre, para achincalhar e acabar com a vida do outro? Se você entende de uma pauta de alguma minoria ou de uma pauta social importante, como você está fazendo para trazer uma aprendizagem e trazer um diálogo saudável com aqueles que pensam diferente? Até que ponto nós estamos conseguindo trazer para o diálogo, trazer para a conversa essas pautas diferentes, essas opiniões diferentes, e sendo abertos também para ouvir o que pensa diferente, o outro, e até entender como ele chegou naquele pensamento, por que ele chegou naquele tipo de atitude, por que ele cometeu esse ou aquele erro.